Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Rafael Kelman e vou estar hoje com vocês apresentando um webinar da PSR, Usinas Hidrelétricas Reversíveis. Esse é o nosso 8º webinar, nós temos feito webinars a cada 15 dias e nós vamos estar hoje contando com a participação da EDF Norte Fluminense, CTG Brasil, da Light. A equipe técnica do projeto está exibida nesse slide. Dentro desse grupo nós temos pessoas com experiência em otimização, programação matemática, geoprocessamento, recursos hídricos, meio ambiente, equipamentos eletromecânicos e diversos outros. A operação das usinas hidrelétricas reversíveis ela é apresentada nesse slide. Na parte superior esquerda nós temos uma curva de demanda de energia elétrica horária dentro de um dia. Vocês observam que há menos consumo durante a madrugada, um aumento do consumo ao longo do dia e mais tarde, no final do dia, uma redução, fechando um ciclo de um dia. Durante a demanda baixa, ali marcada em verde, é quando as usinas reversíveis normalmente bombeiam água de um reservatório inferior para o superior. Isso consome energia elétrica. E essa água estocada no reservatório superior é aproveitada para produzir energia nas horas de maior consumo, quando a água então desce do reservatório superior para o inferior, acionando as turbinas e gerando energia elétrica. Em geral, se nós olharmos numa escala de tempo, por exemplo, de um ano, vamos ver que o consumo das usinas hidrelétricas reversíveis é maior do que sua produção, ou seja, elas são consumidoras líquidas de energia. Isso acontece porque há uma eficiência de 75% em média do ciclo. O ciclo, quando eu digo ciclo, seria uma produção e um bombeamento. Então, para cada quilowatt-hora gerado no momento de alta demanda, 1,3 kWh em média são consumidos para o bombeamento. O que a gente conclui desse slide é que se formos analisar a competitividade das reversíveis somente com base nos preços horários, os preços dentro do dia, o preço no momento da geração teria que ser pelo menos 30% maior do que o preço na hora do bombeamento, para compensar os custos de energia, para compensarem a viabilidade do projeto. Existem dois tipos de gerais de usinas reversíveis. Elas podem ser de ciclo aberto, ou circuito aberto, em que um corpo hídrico recebe um influxo, por exemplo, um rio chegando aqui num reservatório inferior, a parte da esquerda, ou elas podem ser em circuito fechado, como na imagem da direita, com dois reservatórios, em que a água fica alternando entre o reservatório superior e inferior, mas não há nenhum tipo de afluência a esses reservatórios. Mas, de forma mais geral, a água pode ser captada de um reservatório existente para outro a ser construído, pode ser captada de um reservatório existente para um outro reservatório também existente. Você pode ter um circuito entre dois reservatórios existentes, você pode ter uma captação num rio. Não necessariamente é preciso haver um reservatório, ou você pode até ter uma captação no mar. Nós, alguns anos atrás, vimos um projeto no Chile, chegamos a avaliar para um cliente, um projeto no Chile que captava, vamos dizer que o reservatório inferior era o mar e o reservatório superior seria construído e seria instalada uma usina reversível com uma grande instalação de usina solar fotovoltaica numa região de grande radiação solar lá no Chile. Então, a energia solar racionaria as bombas e o conjunto daria uma certa despachabilidade ao sistema. Em termos de construção dos reservatórios, a imagem ali superior direita nós temos um exemplo de um terreno sendo aproveitado para fazer um reservatório. A gente percebe ali na parte de baixo quase um triângulo ali, é uma barragem que está contendo um barranco. Basicamente você tem um declive e constrói-se uma barragem aproveitando um terreno natural para fazer um reservatório. E na parte de baixo, ali, o Turkey's Nest seria
uma grande escavação, como um grande piscinão construído artificialmente, um reservatório artificial. Historicamente, as usinas reversíveis foram construídas em sistemas com grande capacidade de usinas nucleares e a carvão, que são fontes com pouca variabilidade de produção, principalmente no curto prazo. Então, em sistemas que investiram muito em usinas nucleares, como o caso da França, nesse período em que foram construídas as usinas nucleares, esses sistemas também normalmente trouxeram as usinas reversíveis justamente para conseguirem dar seguimento à variação da curva de demanda que acontece dentro do dia, porque as usinas reversíveis conseguem transferir, vamos dizer, a demanda do patamar de baixa carga para o patamar de alta carga através da sua operação, né? Então, a expansão acelerada pelas crises de óleo, a construção de nucleares dos anos 70, 80 e até 90, coincidiu com um período, vamos dizer, de maior inserção de usinas reversíveis no mundo, exceto no caso da China, né, cuja expansão se deu mais recentemente. E em anos mais recentes houve menor investimento em usinas reversíveis, ali nos anos 90, com o advento das usinas a gás, principalmente com grande eficiência, usinas a ciclo combinado, houve e que também tem flexibilidade operativa, houve aí uma certa redução dos investimentos em reversíveis. O interesse atual, e nós temos visto muito interesse no mundo, se dá pelo atendimento à demanda máxima, né, uma questão de atendimento de ponta, e no contexto de mitigação da variabilidade de produção das fontes eólica e solar, fotovoltaica. São fontes que têm crescido muito no mundo, tanto pela abundância de recursos, a maior parte dos países tem condições que permitem a instalação, pelo menos da solar fotovoltaica, mas em muitos países também há bons recursos de potencial eólico, mas principalmente pela redução de custos dessas fontes. Então, a tendência de crescimento da produção eólica e solar fotovoltaica é uma tendência global. Ela traz muita variabilidade, principalmente no curtíssimo prazo. Se nós formos analisar a variabilidade da produção solar na escala anual, ela é até pequena, mas dentro do curto prazo, até intervalos menores que 1 hora, essa variabilidade é muito grande. E as usinas reversíveis, como grandes baterias, né, a gente pode pensar dessa forma, elas ajudam a suavizar essa variabilidade com respostas rápidas da produção das usinas reversíveis para atender a essa flutuação. Então, se passa uma nuvem, uma região que tem muita usina solar, grande potência solar, e há uma redução da produção nesse momento de energia solar, como a demanda é a mesma, naturalmente você precisa ter uma produção adicional de outra fonte para manter a operação da rede com uma frequência constante. Então, quem vai responder por essa variação, em muitos países, essa fonte seria a usina reversível. Esse é um dos aspectos mais interessantes das usinas reversíveis nessa, vamos dizer, retomada delas, ou seja, está casada com a penetração das renováveis. Além daquela operação que eu mencionei nos slides anteriores, de transferência de energia dentro do dia, existem serviços prestados pelas reversíveis que são muito importantes e cada vez mais importantes, que são esses serviços de reserva operativa, justamente está associado à entrada das renováveis, e de confiabilidade de suprimento, que nós vamos ver já alguns exemplos sobre isso. Em termos de contribuição, aqui nós temos uma comparação, são dados do IHA, o International Hydropower Association, publicação do ano passado. Eles indicam que há 9.000 gigawatt-hora de energia armazenada em reservatórios de reversíveis e da ordem de 7 gigawatt-hora de energia armazenada em baterias. Então, as baterias têm um grande potencial e é esperado um crescimento acelerado desse recurso, né, das baterias nas matrizes elétricas no mundo, em função dos avanços tecnológicos e redução de custos. Por outro lado, na fotografia atual,
a relação entre as duas é superior a 1000 vezes. Exemplos de aplicações são vários. Aqui são algumas tipologias ou alguns exemplos interessantes que nós trazemos para vocês. Aqui o caso da Califórnia e da África do Sul. Nós temos reversíveis que estão conjugadas com sistemas de abastecimento da água. Então a água é captada em mananciais, né, nas nascentes, né, e em cotas elevadas, e quando é levada para distribuição nas cidades, há um grande desnível. Acoplado a esse desnível, em alguns casos existem instalações reversíveis, de usinas reversíveis. Em Portugal é um exemplo desse caso mais geral que eu falei de penetração de renováveis. Portugal já tem em torno de 20% da produção total do país vinda da fonte eólica. É muita coisa. Então, manter a operação desse sistema estável ele requer, né, uma fonte com resposta rápida, e a usina reversível Frade 2, com 780 megas, que é uma capacidade significativa, ela consegue então dar vamos dizer, essa flexibilidade operativa para manter a operação do sistema elétrico de Portugal. Esse exemplo terceiro aqui, da usina reversível de Kruonis, na Lituânia, é um exemplo de uma fonte que traz confiabilidade para o sistema. A Lituânia ela depende de importações de energia da Suécia com cabo submarino. Esse cabo apresentou algumas falhas seguidas ao longo dos últimos anos, e não fosse a usina reversível de Kruonis, que tem uma capacidade grande para o sistema da Lituânia, a Lituânia teria um colapso no seu sistema. Então, essa reversível ela foi fundamental para cobrir a demanda e estabilizar a rede da Lituânia para essas falhas do cabo submarino. O último exemplo aqui que eu trago é da Noruega, que tem historicamente desenvolvido as reversíveis para uso sazonal. Quer dizer, a água é bombeada durante o verão, quando há um degelo, a neve derrete, né, e as afluências crescem, e um excesso dessas afluências é aguardado em reservatórios superiores por bombeamento, e depois, na época de menores afluências, essa água é liberada, gerando energia ao longo das usinas na cascata. Então, essa é uma operação sazonal das reversíveis. A situação atual, em perspectivas, a gente vê por esse slide aqui, começando pelo gráfico superior à direita. Aqui nós temos uma evolução histórica que eu mencionei alguns slides atrás, nos anos 70, 80, 90 principalmente. A gente percebe aqui que a Europa, Estados Unidos e Japão, que são países que, no caso da Europa, um continente, que tiveram grande penetração de fonte nuclear, em que as reversíveis vieram a reboque. Mais recentemente, a gente ali em vermelho, a partir dos anos 90, nós vemos um crescimento também na China. Agora, se olharmos para o gráfico à direita abaixo, aí é a projeção para os próximos anos, até 2030, percebemos que claramente a China será o grande mercado para a expansão das usinas reversíveis, né? Alguma coisa na Europa, Estados Unidos e Japão e o resto do mundo. Mas principalmente a China será um país com grande instalação. Então já se fala de 40 gigas, né, para esse ano, e é um pipeline de projetos a serem instalados na China para os próximos anos, numa política, vamos dizer, de maior inserção de renováveis, redução da dependência ao carvão, e essa maior penetração de renováveis ela vai demandar maior despachabilidade, e as reversíveis entram nesse contexto. Nós vamos ouvir um pouco da experiência da CTG na China, vai poder nos contar a respeito desse assunto. Eu vou então passar a palavra ao meu colega Fábio Steiner, que vai falar um pouco sobre a experiência da EDF lá na França com as usinas reversíveis. Fábio. Gostaria de aproveitar, então agradecer ao Rafael aí pelo convite para a participação desse evento, né? E aproveitar para falar um pouquinho da experiência da
da EDF, né, do grupo EDF no contexto de usinas hidrelétricas reversíveis, que datam da década de 70 até 80, quando a gente teve as últimas construções lá, os últimos empreendimentos, e a EDF ela construiu e opera e mantém essas usinas hidrelétricas reversíveis, né? Na tela a gente pode ver aí algumas das principais usinas em operação na França, e também a gente teve a participação do grupo, da equipe de engenharia na assessoria de outros empreendimentos em outros países da Europa. Então a gente acredita que isso é uma boa oportunidade não só para a EDF Norte Fluminense, mas para o grupo EDF no futuro, se a gente tiver a inserção desse tipo de empreendimento na nossa matriz, o que a gente acredita que pode ser que aconteça, obviamente depois que a gente tiver a questão regulatória e legal resolvida, né? Hoje a gente ainda não tem essa previsão, mas a gente acredita que com o tempo esse assunto aí vai ficar cada vez mais presente, né? Então, mais uma vez, obrigado à equipe da PSR pelo convite, e a gente acredita que vai ter bons resultados aí com esse projeto. Nesse outro slide aí, a gente tem toda a expertise, né, que a EDF vem desenvolvendo ao longo desses anos, né? Então, não só construir e operar, mas também auxiliar na busca por sites que possam ter potencial, né? E depois, eventualmente, ajudar na exploração desse tipo de empreendimento, né? Então, a gente está bastante otimista com o projeto, né? E a escolha da PSR também não foi por acaso, né? A gente teve um outro projeto também voltado na área de hidrelétrica, que foi bem sucedido, e por isso também a gente aceitou esse desafio de fazer mais esse projeto com a PSR e também com a colaboração das demais patrocinadoras. Bom, eu acho que eu não vou me alongar mais sobre isso, né? Eu acho que a parte técnica acho que é o grande atrativo aí do nosso webinar de hoje. Então, eu devolvo a palavra para você agora, Rafael. Bom, obrigada, Fábio, obrigada, Rafael. Meu nome é Fernanda, eu sou gerente de desenvolvimento de novos negócios na CTG e estou aqui para falar um pouquinho da experiência da CTG com reversíveis na China. O Rafael comentou o gráfico do IRA, que em 2018 a China atingiu 30 gigas de usinas reversíveis, mas esse crescimento se deu muito nos últimos anos e para frente esse crescimento é muito mais agressivo. Então a gente espera aí nos próximos 10 anos cerca de mais 50 gigas. E o que faz diferença, o que ajudou muito que eu queria destacar para vocês, que ajudou muito a China a dar esse passo, são 3 pontos. O primeiro, que a gente chama de um planejamento robusto, e aqui a gente está falando usando a palavra planejamento, que pode significar várias coisas, mas aqui ela significa muito a seleção do racional da escolha do local e do layout, uma estrutura regulatória, que a gente está falando mais de remuneração, para garantir um retorno mínimo de investimento para o acionista, e um processo de desenvolvimento técnico robusto, que são a parte dos estudos de pré-viabilidade e viabilidade. E aí, detalhando um pouquinho mais a parte de planejamento, eu acho que tem bastante a ver. A primeira etapa na China é a demonstração da necessidade das usinas reversíveis.
Então, a gente tem a agência nacional que vai, de acordo com as projeções de demanda e de oferta existentes, chegar para uma região específica, num gap de energia que ele tem, vai combinar isso com os requisitos do sistema, e aí vai atrás do que a gente chama de escala apropriada. Então, o gap do mercado com os requisitos do sistema vão dar para a gente a necessidade de capacidade instalada reversível naquela região, naquela província. E depois a gente vai para uma outra fase, que é a escolha do layout apropriado, que é tão importante quanto, que vai dizer as condições de construção. Então, as condições geológicas, as condições topográficas, as condições de estrutura de rede. Quando você combina essa escala apropriada com as opções de layout apropriado, você tem aí os sites que a gente vai ter, tem como resultado os potenciais sites de usinas reversíveis, faz uma série de pesquisas aí, de investigações de site, e você prioriza eles e recomenda. E isso mostra, o resultado disso está bem de acordo com o mapa que a gente está apresentando da China. As usinas reversíveis, elas estão, na sua maioria, no leste e no sudeste e nordeste, que são áreas que têm alta proporção de usina a carvão. Então, o carvão não é uma fonte flexível, e são regiões que também têm um alto desenvolvimento econômico. Então, estão sujeitas a picos de demanda, a vales de demanda. E também são regiões que têm poucas hídricas convencionais com grandes reservatórios, porque as hídricas na China estão mais localizadas na área central. Então, a gente consegue ver exatamente como é que, nessa figura aqui do lado, como é que está o planejamento e a priorização de sites tem como resultado aí um plano para os próximos anos de expansão. Um outro ponto importante é a estrutura de remuneração. Então, na China, a gente tem a estrutura regulatória, a gente tem 3 tipos de remuneração, mas desde 2014 a gente tem uma remuneração que é dividida em 2 partes, que deixa o acionista bem confortável. A primeira parte é o que a gente chama de tarifa de capacidade, que vai remunerar os custos fixos, então os custos de construção, de financiamento, vai remunerar os serviços ancilares e o retorno do investidor. E tem uma tarifa de energia que vai remunerar os custos variáveis, e a tarifa de capacidade, ela é um que a gente chama de cost plus. Eu vou colocar todos os custos mais o retorno do acionista, e eu tenho um cálculo para chegar nesse retorno de acionista, que é uma taxa de retorno de longo prazo, um bond mais um spread. E a tarifa de energia, ela vai usar como benchmark uma tarifa de uma usina de carvão local como referência, e aí com algumas reduções de custo para ser mais sustentável e ser mais econômico também. E outro ponto de destaque é o processo de desenvolvimento dos estudos técnicos. Então, existe um detalhe bem grande das fases de pré-viabilidade e viabilidade para mitigar os principais riscos durante a construção e ter mais certeza de menos desvios de custos e atrasos. Pode trocar o slide, por favor. E aqui eu trouxe 3 usinas da CTG. A primeira usina, ela chama Ruhe-Haote, ela fica perto de Beijing. Ela começou a operação dela em 2014, ela tem hoje 1,2 GB. Essa usina, ela foi desenvolvida e construída pela CTG. A CTG operou ela até ano passado, e ano passado ela vendeu a participação para a empresa de grid local. A segunda usina é uma usina que está em construção. A CTG participou do desenvolvimento e participa da construção agora dela. Ela tem 2,1 GB, ela não é a maior da China em tamanho, mas ela é a maior em queda. Então, o desnível entre os 2 reservatórios tem 700 metros. E no mês passado, a gente assinou uma carta de intenção para desenvolvimento de uma terceira usina, que tem 1,6 GB e fica perto do centro de carga de Shanghai, perto da segunda usina.
Pronto. Obrigado, Fernanda. Antes de passar para o David Harrison, só queria fazer um comentário breve. Eu tenho visto algumas pessoas levantando as mãos e nós temos muitos assuntos para apresentarmos nessa 1 hora. Então, vamos manter a discussão depois desse bloco de 1 hora. Então, perguntas e respostas vai ter um espaço para isso depois da apresentação. David Harrison vai falar agora em inglês a sua apresentação sobre tendências nos Estados Unidos. David. Thank you, Rafael. The situation in the United States regarding pumped hydropower storage. Pump storage is a very mature technology in the United States. It has been existing. There are some 24 existing projects under license. Most of them are over 30 years old. There have only been 3 recent licenses issued by the Federal Energy Regulatory Commission, FERC. But it's rapidly increasing right now. There are 40 new projects in the preliminary permit stage. You could say the feasibility study, detailed feasibility study stage for 22 gigawatts of capacity. And moreover, just in 2020, this year, there have been applications filed for preliminary permits for 14 more projects. Click. What's driving this in large part is the energy transitioning to clean energy, renewable resources, solar and wind, and therefore the need for energy storage. Example to show you the decommissioning of coal-fired thermoelectric plants is one of the key dynamics of this transition that's going on today. For example, in Northwest Colorado, near where I live, we have been proposing an analysis of the situation at Craig. At Craig, there's a plant that's being decommissioned now, coal-fired thermoelectric of 1,750 megawatts. The first unit will be decommissioned in the next 5 years, and the remaining by 2030, within 10 years. This coal-fired plant had been supplied with coal from nearby mines, the Trapper Coal Mine, and one near it called Kalawayo, and those are going to be shut down on a very similar schedule. Next, Rafael. It made us think that there might be an example. We know of various places around the world. This one is famous in Australia, where an abandoned pit mines have been adapted for pumped hydropower storage. So we wanted to see if that could apply potentially in the case of decommissioning coal mines. Next. This is a concept that's being examined, been proposed to the owner of these mines and of the Craig Station hydropower coal-fired plant, that they study the possibility of adapting the abandoned mines for pump storage reservoirs. It's something we've been examining with PSR over the last several months. The problem with both of these sites is very much dependent upon the geotechnical characteristics of the mine site and of the material, the mined material in that site. It would require very large excavations and very large embankments, so it may or may not work. The owner, Tri-State, is going through an integrated resource plan right now, slowed a bit by our COVID-19 slowdown in the US, but I believe they're still going to go through the process of IRP this summer. So we'll see if it's feasible. This is an interesting example. So the idea is to look at building pump storage in connection with existing reservoirs. Give me the next click. This is famous for the Glen Canyon Dam, quite an iconic dam in the southwest part of the United States.
it has a capacity for hydropower itself of 1,320 megawatts. But of course, much of the time, the water level is drawn way down. It concerns all of us that this project may not be nearly as productive under global warming scenarios as it was originally planned. It is a large reservoir, 650 kilometers squared. Click next. And right as part of the original project, there was a large coal-fired thermoelectric plant, the Navajo Generating Station of 2,250 megawatts. It has already ceased operation, and it will be completely decommissioned over the next 3 years. So a proposal has been advanced. It currently has a preliminary permit with FERC to develop a hydropower pump storage facility on Lake Powell, this large reservoir. And give me that click, please. And you can see up in the right-hand corner there, I've sketched this out, but this is the idea that they have in mind. A capacity of 2,200 megawatts, fairly large capacity pump storage facility, 400 meters of head on this mesa that sits high above the existing reservoir. It's about 25 kilometers only by transmission that would have to be built to the yellow line back to the existing coal-fired station that's being abandoned to where there's transmission facilities, substation facilities. An interesting thing about this one is if the water level is drawn down lower and lower as we worry about it, if they run out of water, that's not good in general, but for hydropower pump storage, it just means a little bit more head. Que a bruta vai aumentar. That's it, Rafael, thank you. Obrigado, David. Thank you, David. Agora a Light vai falar pouco. Boa tarde, pessoal. Então, a nossa participação, né, da Light nesse trabalho de pesquisa e desenvolvimento, né, a gente está entrando com uma visão do site, né. A Light está presente no Brasil aí há mais de 100 anos, né, 115 anos, fizemos aí recentemente. E o nosso sistema, né, ele já conta aí com algumas usinas elevatórias. No entanto, aliás, essa usina elevatória de Vigário, né, originalmente ela foi instalada ali na cidade de Piraí e ela contava com unidades reversíveis, né, para atender uma eventual geração de energia. No entanto, isso não aconteceu, né, e o sistema ele faz as transposições de duas bacias hidrográficas aqui, a bacia do rio Piraí e a bacia do rio Paraíba do Sul, aqui para a Baixada Fluminense e Rio de Janeiro, né. Próximo item, por favor. Próximo slide, por favor, Rafael. Com essa ideia, né, ali na Serra das Araras, onde esse complexo da Light ele existe um desnível aí de cerca de 300 metros que essa água aí chega aqui a Baixada Fluminense, né? E esse é o ponto, né, que o nosso projeto ele deve estudar, né, a região ali da Serra das Araras. Notem aqui nesse corte que existem 2 reservatórios aqui que serão estudados para essa possível utilização com usinas reversíveis, né? Seria aqui o reservatório de Ponte Coberta, esse aqui próximo ao item 7, e o reservatório de Vigário, né? Mais ou menos aqui na elevação 398. Ou seja, esse é o ponto que deve ser estudado nesse projeto. Acho que tem mais um slide, Rafael. Não, era só isso mesmo. Muito obrigado, então. Excelente. Bom, então aqui, tendo feito essa, vamos dizer, perspectiva das empresas participantes, eu queria agradecer a todos, bem interessante esse bloco. Vamos falar um pouco então da nossa ideia do projeto de pesquisa e desenvolvimento.
A primeira parte seria, então, uma revisão da literatura. Bom, aqui o projeto de P&D vai ter 2 anos de duração, com a EDF Norte Fluminense, a CTG Brasil, Brookfield e Light. Nós vamos estudar em escala nacional. Nós temos a percepção de que isso pode ser um recurso interessante, por tudo que vimos lá nos slides anteriores. E nós vamos estudar, já vou detalhar um pouco mais as nossas ideias para as usinas reversíveis, como elas entrariam no Sistema Interligado Nacional em instantes. Então, quando nós olhamos a literatura, nós pesquisamos aqui alguns artigos, na realidade diversos artigos, percebemos que tem muitas oportunidades que podem ser exploradas no contexto de um projeto de P&D da ANEEL, pelo aspecto justamente da inovação. Muitos desses artigos fazem varreduras com o terreno para identificação de sites, mas os reservatórios são representados de maneira simplificada, a geometria deles pode ser, às vezes, caracterizada de uma maneira muito simplificada. Ninguém fala de geologia nesse tipo de varredura. Os custos são, às vezes, fórmulas baseadas em regressões, e não há um módulo de engenharia, ou a justificativa da viabilidade daquele projeto é feita sob uma ótica, vamos dizer, de última adição, quer dizer, como é que fica com ou sem o projeto, se o benefício da inserção daquele projeto em relação ao cenário sem aquele projeto, se esse benefício for maior do que o custo, você justifica a viabilidade. Isso também há uma simplificação nesse processo, porque talvez outro projeto seja melhor do que esse, você só está mostrando que esse projeto é viável, mas não está mostrando que esse é o melhor projeto, ou que não existe uma combinação de projetos que possa ser mais interessante. Então, tem muito espaço para pesquisa. As publicações recentes, nós temos aqui, destacamos, um trabalho dos australianos. Eles pegaram o modelo hoje você tem modelo digital de terreno do mundo inteiro, né? De toda a cobertura global. Então, esses australianos pegaram um modelo de terreno e olharam basicamente onde tinham condições de desnível que pudessem ser aproveitadas com base só na topografia. Então, eles fizeram usinas reversíveis com o conceito de fechadas, né, de 2 reservatórios construídos, e não olharam mais nada. Mas, ok, tem um mérito muito bom, porque eles levantaram 530 mil locais. Mas se você for ver, eles fizeram também uma representação que qualquer um pode entrar e ver onde estão esses sites, é bem interessante, mas muitos deles estão em cidades, ou atravessam, inundam estradas, então, quer dizer, eles só olharam o terreno. Mas é uma abordagem interessante porque mostra que pode ser feito em escala. O IHA, eu tive ano passado, lá no Congresso Mundial deles, fala-se muito de reversíveis, pelas razões que já comentamos, e diversas outras entidades vêm publicando trabalhos sobre reversíveis. O IHA deu o nome de Water Batteries, né, justamente porque, como tem se falado muito de baterias, eles sabem, peraí, as reversíveis são Water Batteries, né, e deram esse título. Aqui no Brasil, nos anos 80, né, tivemos muitos trabalhos da Eletrobras, Ciarline também. Mais recentemente, aqui em paralelo, está acontecendo um projeto de P&D com um grupo liderado pelo GESEL, que vai cobrir aspectos com alguma interseção, mas principalmente com muita sinergia com o nosso. Eu acho que a gente vai poder fazer muita coisa complementar. A própria EPE fez um trabalho bem interessante aqui no estado do Rio de Janeiro, usando o modelo digital de terreno e usando filtros. Basicamente, o que você busca, né, numa reversível? Queda, uma queda mínima, e que vamos dizer, o reservatório superior e inferior não estejam muito distantes. Se eles estivessem assim, quase que na vertical, seria a condição ideal. Então, aplicam filtros, e hoje esses algoritmos de geoprocessamento estão muito sofisticados, então, com filtros e com modelo digital de terreno, foram atrás de sites interessantes e fizeram a primeira experiência no estado do Rio de Janeiro, e lançando uma espécie de aplicativo, add-on, do ArcGIS, chamado GeoUHR. Aqui alguns resultados, identificaram 15 locais. Nós mesmos, digo, PSR, o David Harrison, que apresentou há pouco, também provocamos um pouco se seria já o momento de a gente pensar em reversíveis, sob enfoque tanto no contexto de penetração de renováveis, mas fundamentalmente econômico, né? Nós não queremos propor nada que seja antieconômico. Tem que fazer sentido para o Sistema Interligado Nacional, senão não será defendido.
Então, para explicar o P&D, basicamente nós vamos ter duas abordagens. Uma que eu chamo de bottom-up, para a criação dos candidatos, e uma que é top-down, que é olhar o Sistema Interligado Nacional, o que ele precisa, que tipo de serviços são interessantes para o sistema elétrico e como tentar, então, juntar uma parte que é gerar candidatos com outra parte que é entender os requisitos que o Sistema Interligado Nacional deseja, a que custo eles são viáveis, e aí tentar ver se você tem as duas coisas se encontrando. Então, na parte do bottom-up, que eu chamo de bottom-up, nós investigamos os locais promissores, aplicamos algoritmos de geoprocessamento, também depois refinamos. A nossa ideia é ir fazendo uma espécie de sequência, de fluxo de processos. Então a gente começa com algoritmos que sejam mais rápidos e que nos deem, vamos dizer, os locais mais interessantes. Isso são os algoritmos de geoprocessamento. Depois, nesses locais selecionados, nós vamos e fazemos uma análise mais detalhada com programação matemática. É bom que nós tenhamos na nossa equipe gente que tenha muita capacidade matemática para fazer a tradução desse problema como um problema de otimização, de programação matemática. E um dos módulos também, e aí pegamos experiências no projetos de P&D anteriores, desenvolvidos com a EDF, introduzir engenharia e calcular a estimativa de custos mais firmes e não baseadas em regressões ou regras de polegar, para você ter, então, as usinas reversíveis bem dimensionadas e bem orçadas. Nós pretendemos deixar como uma das contribuições para esse projeto a extensão do manual do inventário para também abarcar as usinas reversíveis. Agora, falando do bottom-up, identificação de um local. Aqui é um local à margem do reservatório de Sobradinho. Eu queria agradecer a Chesf, porque foram muito atenciosos quando nós estivemos lá. Nós identificamos isso com base no modelo de terreno e fizemos uma visita a campo com apoio completo da Chesf. Esse é um local chamado Saco do Arara, ao lado do reservatório de Sobradinho e próximo da barragem, inclusive, não é muito longe da barragem. Então, se a gente usar nós voltamos de lá e aí começamos a exercitar. Se nós olharmos essa situação aqui, esse é um exemplo com um desnível 145 metros, você tem uma barragem ali, tem um volume que daria 35 hectares de área inundada e um tempo de operação bem pequeno, né, para essa condição. Mas você pode pensar num reservatório, uma cota 165. Eu subi 20 metros aqui, o desnível cresceu 20 metros. Aqui eu tenho um reservatório um pouco maior, eu tenho mais tempo de operação, eu inundei mais. Mas eu posso pensar em 185, então estou indo mais lá para o fundo dessa região, mais volume de concreto, ou da barragem, não quero dizer que seja concreto, mas enfim, mais volume de barragem, você tem mais dique, uma área inundada maior e mais tempo ainda, mais energia armazenada nesse caso. Ou você pode nesse caso até o local é o mesmo, eu só fiz um alteamento da solução anterior e agora eu tenho um volume muito maior de barragem e, por outro lado, eu tenho muito mais energia armazenada. Então, a ideia desses slides foi ilustrar, e aqui estão as estatísticas, que mesmo quando você escolhe um local interessante, não é nada óbvio saber qual o projeto que interessa, né? E é por isso que nós precisamos de uma cola. A cola é o Sistema Interligado Nacional que vai dizer se ele quer mais potência, se ele quer mais energia, e aí você vai poder verificar se os custos adicionais para, por exemplo, ter mais energia compensam ou se você deve procurar outros sites ou qual é o tipo de solução que você quer. Eu estou aqui dando um spoiler que o bottom-up ele vai ter que falar com o top-down, né? Caso contrário, você vai estar sempre partindo de alguma premissa. A minha usina vai ter 3 horas de operação porque 3 horas é a hora da ponta. E aí você dimensiona para isso. Ou a minha usina vai ter... Então, aqui nós não. Nós estamos querendo fazer esse encontro. A busca automática inicial ela é feita de forma muito diferente do que nós vemos na literatura. O próprio trabalho da EPE é um ótimo trabalho que parte no modelo do terreno, aplica filtros de distância, quedas mínimas, verticalidade, máxima distância à rede, áreas ambientalmente protegidas se você tira, e você começa então a escolher os potenciais. Nós estamos também nessa dimensão fazendo alguma pesquisa, a ideia dos geomórfons parece interessante, não vou aqui entrar nos detalhes, não temos tempo para isso, mas basicamente partindo de cada célula no terreno, você olha na vizinhança e você caracteriza, do seu ponto de vista daquela célula, se você está num buraco, se você está num pico, se você está num vale, e etc. E aí você verifica qual seria o custo de você fechar para um certo volume
e criar um reservatório. Aqui a gente estaria criando reservatórios olhando o terreno. Aqui é um exemplo, a gente testando essas ideias num modelo digital de terreno. As cores denotam se é interessante ou não, quanto mais claro, mais interessante. Aqui nós claramente identificamos alguns locais que podem ser agrupados ou clusterizados, e esses locais seriam os que vão para a fase seguinte, que é a fase da otimização. Aqui no próprio exemplo do Saco do Arara, a gente está ilustrando um pouco como é que seriam essas combinações usando esse algoritmo de geomórfons. A fase seguinte, e a gente já tem estudado isso também, é como caracterizar esse problema como um problema de otimização, tá certo? Quer dizer, você olhar o terreno, fazer um dique, uma barragem vai ter um custo, o equipamento eletromecânico ele vai ter um custo em função da queda, em função das condições locais. Então, você não é ainda um módulo de engenharia detalhado que nós vamos fazer como extensão do projeto, mas já é uma visão muito mais realista e, vamos dizer, muito mais fidedigna do que seriam as condições daquele local, e não uma fórmula que pode ser aplicada de forma mais genérica. Então, nós caracterizamos isso como um modelo de programação inteira mista, e estamos já fazendo algumas experiências nesse sentido. E depois, para os locais mais interessantes que saírem dessa busca, não só de um local, mas esse processo se repete para vários locais, e o Brasil é muito grande, nós então vamos entrar com a engenharia e realmente refinar as estimativas de custos e assim avaliar com mais propriedade os custos daquele local. Para isso nós vamos usar uma extensão do ERA, é um software que foi desenvolvido justamente no projeto de P&D com a EDF Norte Fluminense, que o Fábio Steiner se referiu. Nós vamos estar fazendo uma extensão dele para incluir toda a parte da engenharia das usinas reversíveis dentro do ERA e deixando aí como legado, vamos dizer, uma extensão do próprio manual de inventário, como eu já havia mencionado. Então aqui eu vou passar rapidamente essa parte da engenharia, das soluções que já existem no ERA e que estariam sendo então expandidas essa solução do ERA para outros usos. O ERA foi desenvolvido para usinas hidrelétricas convencionais. A ideia é agora crescer na dimensão das reversíveis. Vamos passar isso aqui, que a gente está ficando já com o tempo um pouco apertado. E aí a abordagem top-down, que é uma parte muito importante. Então, qual é a nossa visão? Quer dizer, o planejamento do Sistema Interligado Nacional ele tem que ter uma visão, um enfoque de otimização de portfólio. Mas é o seguinte, que o Brasil ele tem, felizmente, recursos para desenvolver eólicas, ele pode fazer usinas térmicas com gás, inclusive o gás do pré-sal, que vem sendo bastante discutido. Nós temos ainda o potencial hidrelétrico, nós temos biomassa de cana, nós temos muito espaço para solar, nós temos linhas de transmissão que superam muito, até pelo fato de ser um país de dimensões continentais, temos muita transmissão, e temos as hidrelétricas longe do centro de carga, explicam também um bocado da transmissão que nós temos. E aí as reversíveis elas devem entrar dentro desse contexto. Então, o nosso enfoque é avaliar o portfólio de projetos, olhando as necessidades do Sistema Interligado Nacional em termos de serviços, não só energia, mas também atendimento à demanda máxima, reserva primária, secundária. A reserva secundária tem a ver, obviamente, com a variabilidade trazida. Então, esse problema ele é suficientemente complexo para você olhar a combinação de projetos contra os requisitos do sistema e num enfoque de otimização de investimentos mais operação, valor presente de investimentos mais operação, em que na operação você tem não só atendimento à energia, mas também a demanda máxima, mas também as reservas secundárias. Nesse contexto, você toma as decisões. E as reversíveis entram como projetos candidatos que podem ser caracterizados, num primeiro momento, de forma mais genérica, e no segundo momento, quer dizer, seja uma usina reversível de 8 horas de operação e custo tal. Eu rodo um Sistema Interligado Nacional para essa situação e coloco um custo. E vejo quanto daquela reversível entrou. E eu posso variar esse custo. E depois eu posso variar o tipo de reversível. Então nós aqui, com esse processo, nós estamos fazendo uma otimização de portfólio. Talvez a reversível entre porque no Nordeste, com a quantidade de solar e eólica, é mais interessante você colocar reversível do que você, por exemplo, botar uma usina a gás flexível por questão de custos. Eu estou aqui falando em hipóteses, obviamente.
Então, o enfoque vai ser a otimização do portfólio, e nós temos que olhar as fontes renováveis de maneira integrada, e é bem complexo isso. Para isso nós precisamos de muitas ferramentas, muitas peças. A PSR vem trabalhando bastante nisso. Desenvolvemos um módulo chamado Time Series Lab, que olha a geração de cenários dessas fontes renováveis, seja solar ou seja eólica, de forma conjunta com a geração de cenários de hidrologia, que é o nosso carro-chefe, a produção hidroelétrica. Há correlações ali entre essas fontes, há correlações hidrelétrica com solar, levemente negativa, hidrelétrica com hidrelétrica, pode ser positiva no caso do Nordeste com o Sudeste, existe eólica com solar na questão dentro do dia, a solar no interior da Bahia, obviamente, ela é diurna, mas por sorte, né, a eólica é mais noturna. Então, há uma complemento. Todas essas caracterizações de correlação ou de sazonalidade ou do que acontece dentro do dia em relação à produção, perfil de produção horário dentro do dia, devem estar bem caracterizados para você poder identificar qual é o espaço que interessa ao Sistema Interligado Nacional que possa ser produzido, possa ser trazido pelas fontes reversíveis. Então, nós vamos usar modelos da PSR, além do Time Series Lab, o OptiGen, modelo de planejamento da expansão, em que nós vamos colocar no leque de opções, obviamente, as reversíveis, e nós vamos fazer, então, esse cruzamento, né, da curva de demanda, que se você disser, olha, eu tenho uma reversível que custa $100 por quilowatt, aí o Sistema Interligado Nacional provavelmente vai reagir nesse enfoque de otimização, dizendo, eu quero muito dessa. Aí você vai dizer, não é 100, é 200. Bom, eu quero um pouco menos. E essa parametrização pode ser feita para gerar uma espécie de curva de demanda, que seria o top-down. E toda aquela conversa do bottom-up, de identificar os melhores locais e os melhores projetos de cada local, gera uma curva de oferta. Então a gente vai ter, em algum ponto, um cruzamento dessas curvas em que você tem os projetos identificados em cada região como competitivos dentro daquele enfoque de otimização do Sistema Interligado Nacional. Nós estamos falando de forma conceitual, mas a gente vai começar a exercitar isso com planos nossos da PSR de expansão 2030 ou até horizontes maiores, para tentar ver a economicidade dessas fontes. É muito importante isso porque, em maneira nenhuma, nós devemos partir da premissa de que tem que ter reversível, tem que mexer a regulação e isso vai gerar novos negócios, se não houver uma justificativa econômica para isso. Na realidade, tem que ser provado que aquilo é bom para o Sistema Interligado Nacional. Isso é condição essencial. E uma vez demonstrado que a reversível, a partir desse custo, é boa para o Sistema Interligado Nacional pela serviços que ela presta, entre eles a reserva ou até o backup, e mais que isso, que você consegue no campo fazer projetos que sejam mais baratos que isso, aí você vai para a próxima pergunta, que é igualmente importante, se não mais, que é como é que nós estamos de regulamentação e o que precisa para esse projeto que eu demonstrei que é bom para o Sistema Interligado Nacional, possa ser desenvolvido, porque hoje ele não pode. Então, o que precisa ser feito? Esse eu acho que é a sequência lógica que deve ser desenvolvida no P&D, a sequência com base, vamos dizer, na economicidade, né? Então, as conclusões, eu estou satisfeito que eu estou dentro do tempo, são essas. Quer dizer, nesse P&D nós vamos propor, isso vai ser bom porque nós vamos ter um pouco mais de tempo para o debate. Nós vamos seguir com uma abordagem bastante técnica e econômica, né, dos projetos, olhando esse enfoque do top-down. Nós vamos fazer muitos algoritmos, já estamos experimentando, de identificação de sites baseados no modelo digital de terreno, de otimização de sites baseado em programação matemática. Vamos expandir o ERA para essa parte de reversíveis e deixar as planilhas do manual do inventário com essas novas funcionalidades à disposição. E nós vamos então passar para a fase final, que é se fizer sentido a usina reversível no Brasil, e a gente acha que vai fazer. Então, o que precisa mexer na regulamentação para viabilizar esse tipo de projeto e gerar um novo mercado para o Brasil no médio e longo prazo. Então, essa é uma questão importante e ela está colocada num contexto, né, que eu quero enfatizar, de entrada de usinas renováveis, que eu acho que isso é irreversível, né, fazendo um trocadilho.
porque o custo da solar, o custo da eólica vem baixando fortemente. Nós temos tido dificuldades de desenvolver hidrelétricas por questões ambientais. Eu acho que não é um caso de desistir dessa fonte, mas de olhar os projetos e ver caso a caso o que pode ser desenvolvido. Mas a verdade é que, pela questão de custos, você vai ter uma inserção forte de solar e eólica que trazem variabilidade no curto prazo, que num primeiro momento, por sorte, o Brasil é um país que tem muita sorte na matriz que construiu, ou competência na matriz que construiu. Num primeiro momento, nossas hidrelétricas vão conseguir fazer, e já estão fazendo, o atendimento dessa variabilidade, porque tem esses atributos de operação, de resposta rápida e tal. Mas mais na frente, na medida que você tem uma penetração massiva, que é a esperada dessas fontes eólica e solar, você vai precisar talvez de olhar as reversíveis. É nesse contexto que a gente deve estar já, não esperar chegar lá na frente para começar a estudar, mas começar a estudar agora, já fazendo umas análises prospectivas 20 anos à frente, 15 anos à frente, e começar a ver a partir de que condições você começa a fazer sentido a entrada das reversíveis. Bom, com 5 minutos aí na mesa, eu termino aqui esse bloco inicial e abro aí para as perguntas do público. Obrigado aí pela atenção e nós estamos com 310 participantes, muito satisfação de estar participando aqui desse evento com tanto interesse. Para mim é até surpreendente. Perguntas? Então, primeiro aqui do Jurandir, da Câmara Setorial de Energias Renováveis do Ceará, né? Se o Brasil decidir ampliar a participação de energias limpas em sua matriz, você acredita que a gestão das hidrelétricas com armazenamento associadas a um conjunto de reversíveis estrategicamente localizadas poderia substituir grande parte da capacidade térmica instalada e planejada? Olha, é uma questão de custos. O preço do gás, por exemplo, o preço do gás até pouco tempo era um empecilho para o desenvolvimento do gás. Perspectivas do gás do pré-sal de terem preços baixos podem mudar um pouco o jogo em termos de competitividade de geração com gás do pré-sal, olhando para frente, obviamente. Então, eu não quero dizer aqui se isso pode, se as reversíveis podem deslocar completamente as térmicas planejadas e tal, mas eu gosto da competição, eu gosto de ter alternativas e que vençam melhor, quer dizer, vençam mais barato, porque isso vai trazer energia mais barata para o consumidor. Então, nós temos que fazer contas, eu acho que é parte da pesquisa, com esse enfoque que nós estamos dando de avaliação de custos e benefícios, eu acho que a gente vai conseguir responder essa pergunta com os números. Em relação à tecnologia, pergunta do Frederico Perillo. Existe algum case de sucesso de transformação de uma usina convencional em usinas reversíveis? Sei que a Eletrobras, em um passado distante, fez um estudo com esse objetivo, coordenado pelo Rui Ciarnini. Que eu saiba, nós temos uma possibilidade que, assim, mais concreta, ou que pelo menos mais óbvia, que é Henry Borden, né? Henry Borden é uma usina, quem não sabe, né, ela aproveita o desnível entre Billings e a Baixada do Santista ali, são quase 700 metros, é parecido com o projeto lá que a Fernanda apresentou na China, são 700 metros dessa ordem, então grande desnível. E Henry Borden poderia, que é uma hidrelétrica que funciona com uma potência bem menor do que a disponível, por questões ambientais, não vou entrar nos detalhes, ela poderia sim vamos dizer, passar a funcionar como reversível. É uma ideia que ocorre. Eu não sei de outros casos, isso teria que ser estudado. Eu acho que o PD vai nos dar também a chance de olhar esse tipo de coisa. Tarcísio, você quer complementar alguma questão? Eu ia só complementar que existe o caso da Light, né? Tem algumas situações bem particulares, né, na Serra do Mar, que são evidentes as vantagens que elas podem trazer. Não é à toa que a Light está querendo estudar esse caso. E a gente até começou, esse trabalho que a gente fez no ERA, começou com um estudo até coordenado pelo Ciarnini, para fazer modelos para hidrelétricas e reversíveis. Então, a gente está dando continuidade a esse trabalho. E uma coisa que acho que vai aparecer pergunta, além dessas questões de busca de minerais locais, tem questão ambiental. Uma hidrelétrica com uma reversível é uma hidrelétrica. A gente vai ter que discutir bastante. E o arcabouço que a gente está elaborando, até com base no que a gente já fez no ERA, vai permitir uma agilidade muito grande de discussões dessas questões socioambientais
para viabilizar esses locais que já foram potencialmente interessantes e não chegaram à frente por falta de regulação, e a oportunidade está aparecendo com a entrada maciça de renováveis. E lembrando também, um dos aspectos das reversíveis é que, vamos dizer, quando você está no vale, né, no rio, e você vai construir uma potência a partir de uma queda artificial, barrando o rio, a potência que você vai ter em relação à área inundada, ela vai ser pior, essa relação, do que se você tiver, obviamente, um grande desnível, né, topográfico, que você vai poder fazer uma pequena inundação a montante, fazendo um reservatório superior, que pode ser bem pequeno, e que vai dar potência grande dentro de algumas poucas horas de operação, mas que pode ter um dos interesses. Então, atendimento de ponta ou reserva, esse tipo de serviços você consegue com reversíveis com um pequeno, ou melhor dizendo, com um menor footprint, né, com menor área inundada em relação à solução no rio, no próprio rio. Pergunta aqui do Eduardo: o que pode materializar a viabilidade ambiental dessas usinas de geração conjunta de reversível solar, eólica, por exemplo? Tem uma anterior. Essa é a vantagem eletrodinâmica que a URH oferece no Brasil. A segunda pergunta. Da Camila, né? Da Camila. Exatamente. Perfeito. Camila Martins. PCR, muitas das vantagens eletrodinâmicas que as UHR oferecem no Brasil, temos a UHR desempenhando bem esse papel e barato, considerando a manutenção das máquinas reversíveis. Assim, qual seria o diferencial econômico e técnico e tal? Eu mencionei en passant, as usinas hidrelétricas fazem muito bem esse papel hoje, né? E na medida que as pessoas às vezes acham que a eólica e a solar vão continuar pequenas, né? Pensem um pouco no futuro em que as eólicas e as solares, elas não são só mais relevantes, como elas são mais relevantes até do que as hidrelétricas. Pensem nisso. Quer dizer, é difícil a gente imaginar isso. Mas se você joga muito para frente, isso pode acontecer. Então, nesse futuro, que você vai ter uma massiva penetração de solar e de eólica, e que elas vão responder, do seu ponto de vista energético, muito mais do que hoje, e que nós todos estamos vendo a dificuldade de construção de usinas hidrelétricas. Você começa a ter dificuldades de construção de usinas hidrelétricas, então o teu estoque de hidrelétricas que podem fazer o serviço vai diminuir. Na realidade, o controle automático de geração, hoje nós temos algumas usinas, na medida que você vai precisando de mais reserva, você vai começar a ter que colocar mais usinas no CAG, com queda mínima, com uma potência mínima também, mas tem uma hora que você vai esgotar isso. Então, lá na frente, você talvez precise de outros recursos. Pode ser que as baterias fiquem baratas e a resposta sejam as baterias, tem que ficar bem baratas, na realidade, mas eu acredito mais que as reversíveis vão ser esse recurso que vão prestar esse tipo de serviço, porque você vai esgotar o estoque que você tem hoje de hidrelétricas fazendo esse serviço. Tem uma hora que acaba o que já é dado como definitivo. Tá, a próxima é do Eduardo, né? O que pode materializar a viabilidade ambiental dessa usina geração conjunta de reversível solar e eólica, por exemplo? Eu concordo, mas é nesse contexto que você tem. Como pensar desde já nesse processo de licenciamento de forma mais integrada? Já pensaram ou avançaram nessas ideias? É um bom ponto esse, né, de você... Boa provocação. Uma boa provocação. Você quer falar, Tarcísio? Mas um licenciamento conjunto é uma coisa interessante. É uma coisa bem interessante. Na verdade, é feito... Bom, primeiro, as usinas hidrelétricas são feitas, de uma maneira geral, caso a caso. A gente tem a ANEEL, teve a visão recente, a gente participou desse processo, de estabelecer que era uma demanda da sociedade, fazer uma avaliação ambiental integrada, junto com o inventário, o manual de inventário hidrelétrico contemplou essas questões. A gente vem trabalhando com a TNC fora do Brasil essas discussões desses locais, dessas hidrelétricas, de uma forma integrada, mas essa colocação de estudar o conjunto é bem interessante, mas a ferramenta vai dar elementos, a gente pretende melhorar o que foi feito no ERA, não só do ponto de vista de avaliação integrada de IDOs, nesse caso reversível no contexto de uma bacia, mas também a gente pensar no conjunto de benefícios e impactos que o conjunto pode gerar, né? A entrada maciça, como o Rafael colocou, de solar e eólica, tem consequências para a matriz, de você, no mínimo, se usar
combustível fóssil, gerar mais gás de efeito estufa. Então, isso tudo, a gente tem métricas hoje já no arcabouço para poder fazer comparação dessas fontes todas. É uma boa provocação. E mais do que isso, fazer essa discussão com quem realmente vai participar do processo de aprovação e licenciamento, que é o caso dos órgãos ambientais, do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Energia, para avaliar o conjunto desses benefícios e dos seus impactos negativos. Estabelecer melhor uma comparação entre elas. Registrando aqui que quem fez essa consulta / provocação foi Eduardo Felga Gobi, da Federal do Paraná e do CIMEPAR. Depois tem perguntas aqui, eu vou deixar primeiro para CTG e EDF também, se quiserem complementar. Gostaria de saber se na China e na França as usinas... Puxa, o negócio está sambando aqui. Se as usinas na China e na França, as usinas reversíveis são contratadas em algum leilão exclusivo, se tem algum subsídio ou se competem livremente com outras fontes. Fernanda, Fábio. Posso começar, Fábio? Claro. Na China, hoje a gente tem 3 tipos de remuneração existentes e nenhuma delas foi por formato de leilão. O primeiro tipo foi como se fosse um aluguel, então o investidor ia lá, construía uma usina e recebia um aluguel que quem pagava era a empresa que estava operando, então a empresa grid. Isso foi um pouco no começo, depois essa tarifa ela evoluiu para uma tarifa que a gente chama de tarifa de uma parte, que também não era leilão, era definida na fase de viabilidade do projeto, então a gente tinha lá o planejamento que definia a quantidade de usina reversível que teria uma região, e depois a parte de estudo de pré-viabilidade e viabilidade que definia a usina reversível, e era uma tarifa por capacidade. E nessa tarifa por capacidade, era uma tarifa X por geração. Então, todas as usinas competiam de maneira igual. Então, a usina a carvão competia de maneira igual com a eólica e com as usinas reversíveis. Desde 2014, a gente tem um modelo que até reflete um pouco o crescimento da expansão das reversíveis na China, que é a remuneração por 2 tarifas, que eu comentei um pouquinho, entrando um pouco mais em detalhe agora. Ela também é definida na fase de viabilidade do projeto, é definida o investidor com conversas com a Agência Nacional. Tem uma parte que é por capacidade, para os custos fixos, e uma parte que é por energia, que a gente chama de energia, que é para os custos variáveis. E essa tarifa ela pode ser revista depois da construção, acho que é importante falar isso. Se tiver algum evento específico durante a construção que mude essa tarifa, eles têm alguns tipos de discussões para você ter certeza que vai ter uma remuneração mínima para o investidor. Então, não tem nenhum tipo de leilão específico para a usina reversível na China. No caso da EDF também, a exemplo lá da China, a gente também não tem a questão do leilão e a remuneração dela se dá um misto de energia com serviços ancilares, né? Então, basicamente, esse é o modo como funciona, né? Todas as usinas que a gente tem operando lá são de propriedade da EDF e elas não foram implementadas ou, enfim, contratadas por intermédio de leilão. Vou ir para o Rafael agora. Bom, agora tem uma pergunta para o David Harrison, está em inglês. Você está lendo, David? Do you want me to read the question, or can you see it from Paulo Barbosa? I can, yes, thank you for the question, Paulo. I am not familiar with the Golden Dale project in Montana specifically. Generally, the question is about how can pump storage hydropower projects be paid for, economically, financially supported.
and you suggest that if they're within a vertically integrated utility, then they're paid for as part of the overall system ratepayer base. The only cases I'm aware of so far are like that. So the cases in Colorado where we have, in my state, where we have pump storage, those are owned by a vertically integrated utility. The utility gets its rates established by the Public Utility Commission, and the cost of energy from all sources is integrated in that rate. It can be, in the case of the Public Service Company, or I should say Xcel in Colorado, that a pump storage project in the overall mix will make the total system more reliable and actually cheaper if you are facing variable fuel costs. So you also mentioned this possibility about ISOs and TSOs. There's increasing interest in the Western United States about these regional integration efforts and in integrating generation and transmission across a very wide area. And it's not yet clear, as far as I know, how pump storage or other batteries, other storage, lithium-ion battery storage will be paid for independently of a vertically integrated utility within that larger regional system. But I think that this is one area in which there's a lot of change happening very quickly about the rate structure, about the financial mechanisms that will cover these innovations. But if they're economically smart, I think it will happen. That's all I could say at this point. Thank you, David. Próxima pergunta aqui é da Camila, se a PCR potencialmente vislumbram projetos de hidrelétricas reformadas para reversíveis. Eu dei o exemplo de Henry Borden, mas podem haver outros, então sim, a resposta é sim. E na realidade, no artigo lá que eu mencionei rapidamente, autoria do David Harrison e minha, nós já até destacamos um potencial não só de reversível, mas de acrescentar potência a usinas hidrelétricas existentes que tenham essa possibilidade. Tem algumas hidrelétricas que têm lá slots prontos para uma motorização adicional, mas que não são feitas essas motorizações adicionais porque não há uma compensação que justifique. Isso tem a ver com a próxima pergunta, que era sobre questão regulatória. Mas antes dessa, eu só vou fazer aqui um comentário do Eduardo, que há muito interesse em parcerias para pensar na modelagem desses licenciamentos aqui no Paraná. Ótimo, bem interessante. Então, o próximo questão que foi colocada, que tem a ver com o que eu acabei de dizer, que faltam mecanismos regulatórios para viabilizar certos investimentos, isso vale também para a motorização de usinas hidrelétricas existentes que possam fazer isso, né? Nesse artigo que eu escrevi com o David Harrison, a gente puxou uma referência de uma tese da USP, se não me engano, que indicava haver 5, eu não lembro exatamente o número, mas 6 gigawatts em hidrelétricas existentes que poderiam ser motorizadas. Então, esse talvez seja até o primeiro tipo de investimento a ser feito, antes até de reversíveis. E aí, trazendo para a próxima questão, qual a questão regulatória, se está previsto a abertura de uma consulta pública pela ANEEL, e quais os principais pontos em atenção. Sobre a consulta pública pela ANEEL, eu acho que a ANEEL pode responder isso, se ela está imaginando esse tipo de consulta nesse momento, ou talvez espere um pouco até os resultados dos PIDs, né, o do PID nosso e o do GESEL, para fomentar um pouco essa discussão. Mas a principal questão, a gente já adiantando, é que não há, hoje, nas regras comerciais do Brasil, uma remuneração por serviços ancilares em nível suficiente para justificar esses investimentos. E isso vem de uma origem hídrica, né? Como o Brasil, a grosso modo, se desenvolveu com o potencial hidroelétrico e que, mais ou menos, a potência instalada em relação à potência média era um fator de 2,
Então, com uma base hídrica muito forte, esses serviços ancilares eram todos, como é que chama? Tomados como dados, né? Taken for granted. Eram grátis. Mas não são, né? Em muitos países não são, porque o Brasil tem esse antecedente de desenvolvimento hidrelétrico muito grande. E olhando para frente, eu quero projetar no tempo, né? Com a massiva inserção de renováveis e uma menos, vamos dizer, impressionante em expansão hidrelétrica pelas razões ambientais e tal, você vai começar a ter mais necessidade de serviços ancilares e mais necessidade de reconhecer esses serviços, de remunerar por esses serviços. Então, eu acho que essa será a principal questão a ser debatida do ponto de vista regulatório, né? Como remunerar pelos serviços ancilares. E isso não é um atributo, um tipo de serviço feito especificamente pelas reversíveis, é o mesmo tipo de discussão que vai valer para as baterias ou para outros tipos de equipamentos que possam vir a serem instalados. Qual é o próximo? Anônimo, mas é sobre a pandemia. Diminuição da carga. Bom, então, como nós estamos vendo, não é diretamente ligado às reversíveis, mas como estamos vendo nesse novo contexto, a diminuição de carga por conta da pandemia. Basicamente, você tem um excesso de oferta, né, causado pela queda da demanda. Nós queremos todos nós, eu acho que torcemos para essa demanda voltar o mais rápido possível, que significa que a gente vai voltar a ter uma vida normal. Então, isso esperamos todos, né, tenha uma trajetória de recuperação rápida. O próprio Brasil estava em condições interessantes, né, de começar a tentar construir, né, um cenário de país com a situação fiscal em dia. A gente estava chegando nisso, foi atropelado, foi bombardeado pela Covid, como queiram, e agora nós vamos ter um déficit muito grande nas contas públicas. Então, a questão da retomada da economia tem a ver com isso. E eu acho que na prática, vai deslocar no tempo, né, tudo que tem a ver com novos projetos. Eu acho que é isso que vai acontecer se você tem um excesso de demanda. Para que construir coisas se você não tem demanda para isso? Então, você, no fundo, vai estar atrasando um pouco o trem de novos investimentos que viriam normalmente, né? Eu acho que é o que eu posso falar aqui. Próxima é uma pergunta bem objetiva. Qual é o prazo de execução? Nós estamos assinando agora o contrato, nesse momento, começando aqui o projeto, já com assinatura em curso, essa semana, e ele terá 24 meses de duração. Rafael, na sua avaliação, as hidrelétricas reversíveis seriam operadas no ambiente de contratação livre ou regulado? Eu tendo a achar que as reversíveis vão prestar um serviço para o sistema. Então, como um atributo de confiabilidade e a própria questão do lastro de energia, eu acho que cai mais nessa categoria de segurança energética e, portanto, é um atributo que interessa a todos. Os consumidores de energia. Eu tendo a achar que, num primeiro momento, seria através de contratação no ambiente regulado. Claro. Mas não dá para antecipar aqui o que serão as tendências regulatórias nesse sentido. Essa acho que é para... Posso deixar essa para talvez Fernando, ou Fábio, ou David, Fábio. Quem quiser pegar essa. Eu acho que a Fernanda tateou um pouco disso, né? O arcabouço regulatório nos Estados Unidos, China e França, para o desenvolvimento do armazenamento de energia, incluindo reversíveis. Desculpa, não estava na mesma ordem aqui para mim. É a questão, levando em consideração soluções... Do Jonatas Lima. Tá. Isso. Poderia explanar mais... Eu acho que o grande ponto aqui, sendo um pouco mais breve, a gente pode até pôr um pouco mais de detalhe depois e mandar para o Jonathan, é que na China, se a gente for pensar, por exemplo, não de arcabouço regulatório, mas de demanda de energia, a CTG somente tem mais de 120 gigas de hídrica, que é quase a capacidade instalada do Brasil.
Então, o arcabouço regulatório deles é muito focado na parte de planejamento e na necessidade de energia. Outro ponto que difere bastante do Brasil é que o Brasil é um sistema integrado e lá na China não é um sistema integrado, são vários sistemas que ainda estão se conectando. Então, o que eles fazem? Eles têm a Agência Nacional de Energia, que tem as projeções daquela região de crescimento, de demanda e de oferta, e baseado nisso, eles têm um gap de energia. E esse gap é distribuído de acordo com algumas regras, e aí a gente vai ter a necessidade de armazenamento de energia. Tem vários fatores que implicam isso, né? Não só, principalmente, os recursos que estão disponíveis, e aí eles vão dar necessidade ou não de usinas reversíveis. E o arcabouço regulatório que a gente chama é mais como que a gente vai remunerar para dar essa segurança mínima para os investidores. Obrigado, Fernanda. Alguém quer complementar? Fábio? Não? Tá. Eu só complementando aqui que realmente em muitos ambientes regulatórios você tem mercados por serviços ancilares bem estabelecidos e com diferentes serviços ancilares que podem ser prestados sendo remunerados. Então, o controle de frequência, por exemplo, justifica um bocado do interesse em baterias, porque dão respostas quase instantâneas, né, nos Estados Unidos. Então, isso tem a ver, de uma forma mais geral, com a questão da regulação dos serviços ancilares. Quais são os serviços prestados, quais os mercados que você pode oferecer esses serviços, ou se será por contratação centralizada, como criar os mecanismos que esse tipo de serviços possam ser contratados, né? O que eu disse antes, eu queria reforçar, é que o Brasil tem um estoque de serviços prestados pelo nosso estoque de hidrelétricas em operação, mas alguma hora esse negócio tem que ser regulamentado, inclusive para você criar incentivos, né, instrumentos econômicos para a entrada de novas fontes ou recursos que tragam flexibilidade, que tragam esse serviço, entre elas as usinas reversíveis. Eu acho que é uma questão de tempo que o Brasil vai convergir, só não fez isso antes porque, de certa forma, nós tínhamos aqui uma condição favorável, né, pelas hidrelétricas. O próximo aqui é um comentário do Antônio Anselmo, ele é fellow member do IHA e tem vários estudos de casos de usinas reversíveis e que está à disposição caso necessite. Eu agradeço então ao Antônio, acho que vai ser bom termos uma troca posterior a esse evento. Obrigado, Antônio. Um anônimo perguntou quanto tempo, em média, o software consegue resolver o projeto de uma usina reversível. É como o New Wave. Vamos tentar separar um pouco. O ERA ele tem um projeto que é um software que foi desenvolvido no âmbito do P&D para hidrelétricas convencionais. Então, ele faz o que seria a melhor aproximação do que o ERA faz, seria estudar, gerar candidatos de usinas hidrelétricas e depois fazer, através de uma otimização, a decisão de quais hidrelétricas que fazem mais sentido numa bacia hidrográfica. Então, o primo disso, ou o problema que ele está resolvendo, é o problema do inventário hidroelétrico, né, de estudos de inventários hidroelétricos. Esse é o que o ERA faz. Você pode resolver esse problema com algumas condições econômicas, né, com variáveis exógenas, por exemplo, a capacidade tem esse valor, a energia tem esse outro, e deixar o modelo otimizar para a bacia hidrográfica, com essas variáveis econômicas informadas. O modelo reage decidindo por quais hidrelétricas construir, olhando benefícios na cascata, olhando reservatórios, olhando tudo isso, por sinais econômicos informados. Essa é uma modalidade. Ou você pode colocar o ERA, com as usinas candidatas do ERA, junto do portfólio de projetos de usinas renováveis, térmicas a gás, ou seja, no contexto do Sistema Interligado Nacional. Então, é quase como uma extrapolação dos estudos de inventário tradicionais, que você olha a bacia e tem variáveis econômicas informadas, para uma condição que você verifica essas usinas aqui, quais delas que entram para aportar serviços para o sistema. Esse é o conceito
das usinas reversíveis que nós estamos construindo no ERA. Tem o lado da engenharia e tem o lado da otimização de portfólio. E quanto tempo demora a resolver, a gente ainda não tem essa resposta, né? Eu acho que o problema será basicamente um problema de otimização da expansão, que nós temos bastante experiência com o Optigen, e não acredito que o acréscimo das usinas reversíveis como candidatas, né, como os projetos candidatos que podem entrar ou não nesse contexto de expansão, né, de minimizar custos de investimento e operação, eu não acredito que esse acréscimo dessas candidatas vá aumentar muito o tempo de computação. Portanto, para resumir a resposta, algumas horas, 2, 3 horas você roda o problema, o que não é uma preocupação para a gente. Né? Estamos decidindo pelo interesse econômico de projetos para os próximos 20 anos, o tempo de computação não é realmente uma questão muito relevante. Aí está o contato do Antônio Anselmo, obrigado. Lucas Soma. Você vê as baterias como grande concorrente das hidroelétricas reversíveis, tanto na questão econômica quanto sempre quando responde sobe a lista e eu me perco na leitura. Tanto na questão econômica quanto ambiental. Ambiental, obrigado. Eu acho que vai ter espaço para as duas. As hidrelétricas reversíveis, vocês viram lá a comparação do armazenamento, né? Era assim, mais de 1000 vezes maior, né? Dessa ordem. A energia armazenada em reversíveis em relação a baterias. Então eu acho que para aplicações mais de grid, utility scale, nas aplicações para o sistema interligado nacional, que você vai precisar de uma energia e uma potência maior, eu acho que as reversíveis vão ocupar esse espaço. Para aplicações mais no nível da subtransmissão, né, nas empresas de distribuição, até como alternativas para o investimento tradicional nas redes, né, em vez de fazer mais transformador, mais cabo, você ter baterias que possam ser de forma inteligente colocadas em parte das redes de distribuição, eu acho que aí nesse espaço você pode ter mais as baterias e obviamente menos as reversíveis. Então eu acho que nós não vamos ter esse ou esse, eu acho que vai ter nichos, né, de aplicações para as duas tecnologias, com essas características bem distintas, né? Vocês acreditam... Bom, essa foi a pergunta do Lucas, a próxima é a Virgínia Parente. Vocês acreditam que a entrada do DECEM beneficiará tecnologias como a das unidades hidrelétricas reversíveis? Há um potencial aí, não é? Eu acho que qualquer desenvolvimento computacional que vá mais em linha com a operação real do sistema, portanto, você sai de uma representação de patamares, né, do que acontece no mês com uma espécie de curva de duração de carga, para uma representação do que acontece na hora, delta tesourários, e que você tem questões de rampa, questões de rampa hidrelétrica para não gerar ondas nos reservatórios, restrições de rampa mínima e máxima das térmicas, ou mínimo tempo de operação ou desligamento, todos esses detalhes de mais de curto prazo, se você vai para um modelo que traz mais esses aspectos, é claro que a capacidade de perceber o valor das reversíveis para prover reservas, para atendimento de ponta, fica facilitado. Eu acho que é muito difícil. E não só o horário, eu digo até mais. Muitos estudos apontam para etapas sub-horárias, né, 30 minutos ou 15, para você realmente capturar os benefícios de algumas fontes. Caso contrário, você simplesmente não tem capacidade, né, não tem precisão, não tem granulametria para fazer a verificação do benefício daquela fonte. Então, eu acho que sim, o DECEM ou qualquer modelo de curto prazo com mais detalhes, ele vai poder perceber melhor os benefícios dessas fontes, que também vão ter operações muito em função da variabilidade de curto prazo, né? Concordo. Qual é o próximo, Tarcísio? Você está aí com... Vou responder uma aqui por escrito. Bom, aqui estou vendo, países da Europa como a Suíça utilizam as reversíveis com ciclos sazonais. Eu fiz referência à Noruega, se aproveitando de grandes vazões de degelo para bombeamento. Foi o comentário que eu fiz da Noruega, eu não sabia que a Suíça também tinha esse tipo de operação, estou aprendendo agora. Acredita que existe potencial para reversíveis com ciclos sazonais no Brasil, dada a sazonalidade do nosso regime hidrelétrico? Eu acho esse um tema de pesquisa bem interessante. E eu sei quem trabalha com isso é um pesquisador chamado Hunt.
brasileiro que tem trabalhado com projetos de usinas reversíveis, sazonais, estocando energia nos meses de mais afluência e com ganho energético, inclusive, porque o gasto de bombeamento no período de altas vazões ele é mais do que compensado pelo ganho na cascata inteira, né, de energia gerada na cascata inteira na época seca. Essa é uma pesquisa que está acontecendo, eu acho que o Hunt, quem tiver interesse, no nosso PowerPoint nós colocamos até algumas referências, inclusive a dele, ele está estudando esse tipo de solução. O que eu acho que é o grande desafio aí é encontrar esses locais que sejam ambientalmente viáveis. Isso que eu ia falar. Porque para isso a gente precisa de grandes reservatórios. Esse é um complicador para as hidrelétricas e vai ser para os reversíveis. Encontrar um local que você possa armazenar um grande volume de água para compensar essa sazonalidade. Mas é bem interessante. O problema é achar esse local. Eu acho, mas eu acho que faz todo sentido e tem pesquisas nesse sentido. Agora nós estamos no Bruno Tonel, Otsuka. Isso. Gerente de gestão de bacias do Instituto Água e Terra. Já foi realizado estudo preliminar quanto ao potencial de usinas reversíveis no estado do Paraná ou região sul? Já seria o momento de partir para essa solução complementar? Eu sei do trabalho da EPE, que está fazendo esse tipo de levantamento, fizeram no Rio. Tenho a impressão que o próximo seria São Paulo. Qual é a continuidade que isso vai ter geográfica, se vai para o sul ou se vai para outros estados, eu não sei. Talvez essa consulta possa ser feita a própria EPE. O nosso projeto não terá um escopo geográfico delimitado. Na realidade, a gente vai olhar para o Brasil todo, em função até, olhando no aspecto top-down, quando nós olharmos a otimização da expansão, e claramente a gente está vendo renováveis entrando muito no Nordeste, tudo aponta para que a região Nordeste seja uma região de interesse, e o Sul também, pela questão das eólicas, mas mais ainda o Nordeste, uma região que seria uma região de maior interesse pelas reversíveis, também pela questão da reserva, né, da reserva de potência. Então, respondendo o Bruno, Roberto Castro, você acha que no futuro as baterias poderão competir com as reversíveis em função da redução de seus custos, aspectos ambientais, facilidade de instalação, etc., ou cada um terá seu espaço? É um pouco o que eu respondi antes. Eu acho que vai ter... cada uma vai ter seu espaço, é como eu vejo, mas se houver um breakthrough tecnológico, você puder armazenar muita energia nas baterias, ela pode dar um calor na reversível. Eu acho bom. Eu acho que se a gente tem competição e quem ganha é o consumidor com energia mais barata, eu acho bom. Mas eu acho que vai ser difícil, porque se nós lembrarmos a apresentação, não sei se vocês se lembram do exemplo que foi dado lá às margens do reservatório de Sobradinho, mas com pequenas mexidas no projeto, tudo entre aspas, tá? Com algum custo adicional, você consegue ter muita energia adicional. Então, o custo marginal da expansão da energia armazenada, eu acho que ele é imbatível, né, reversível. A bateria não tem muito jeito, você tem mais do mesmo, quer dizer, mais células empilhadas para fazer mais baterias e tal. Então, você não tem esse ganho de escala de maneira tão notória como no caso das reversíveis. O que me leva a crer que as aplicações de maior necessidade de energia armazenada vai ganhar reversível. Eu estou aqui dando minha opinião. Eu não sei se vai ter um breakthrough tecnológico nos próximos anos que mude isso, mas eu tendo a achar que as reversíveis vão ocupar esse espaço e as baterias vão ocupar o espaço mais próximo dos usuários, mais próximo ou dos serviços de rede das distribuidoras ou até pelos consumidores final para, por exemplo, ter backup, esse tipo de serviço. Roberto da GIZ, Agência de Cooperação Brasil-Alemanha. Próximo. Matheus, há necessidade de uma mudança regulatória pela viabilização dos HRs autónomos? Acho que já foi respondido, né? Não, absolutamente é necessária uma mudança regulatória para a viabilização. Mas eu quero reforçar mais uma coisa que nós destacamos. Antes até de começar a mexer na regulação, nós temos que mostrar que elas podem ter a sua função e em que condições. Eu acho que isso faz parte da análise e aí você vai com muito mais convicção. Chegar para a ANEEL dizendo, ANEEL,
quando nós rodamos a otimização do sistema, olhando para frente, é uma coisa bem que a EPE faz, né? E aparecem usinas reversíveis como opções econômicas, o Sistema Interligado Nacional está interessado nelas, porque elas conseguem prover serviços, e acontece que elas deslocam outras coisas nesse contexto e tal. Se você consegue demonstrar isso, aí você diz, bom, então, para o consumidor de energia, isso faz sentido, mas hoje não é possível. Então, vamos trabalhar na regulação para essas coisas também funcionarem em termos de mercado. Então, se há necessidade, com certeza há, mas antes nós devemos verificar se elas de fato são competitivas. Arthur Alarcon, o marco regulatório está pronto para as usinas reversíveis? Não está. Não está porque você não tem serviços ancilares, reservas ou vários tipos de reserva de frequência ou reserva com vários tempos de resposta. Nós não temos um ambiente de mercado que atenda, que valorize esse tipo de recurso. Isso, eu já falei mais de uma vez, isso tem a ver com o nosso histórico hidroelétrico, né, que sempre foi dado como grátis, né, como gratuito esse serviço prestado pelas hidrelétricas. Matheus Gonçalves. Para Matheus Gonçalves para a Fernanda. Fernanda citou... Com uma tarifa elétrica dividida entre duas partes, energia e capacidade, permitiu a segurança mínima aos investidores. Assim sendo, a implementação das reversíveis no Brasil depende da separação entre lastro e energia? Fernanda. Não dá para a Fernanda. Ela citou a Fernanda, mas está... bom, mas eu dou a chance à Fernanda. Eu acho que aqui, mais do que lastro e energia, tem um ambiente regulatório por trás, né? Primeiro a gente tem que definir a necessidade, verificar a competitividade da fonte, para depois ver como que seria melhor remunerado. E o que funcionou na China foi essa separação entre capacidade, porque ela reflete bem um custo fixo, né? Então, a remuneração pela construção, pelo financiamento, pelo retorno do acionista, pelos serviços ancilares. E a energia ficou como a remuneração pelos custos variáveis. É o que funcionou lá, mas eu acho que a gente ainda tem muita lição de casa que está sendo feito pelos PIDs ainda. Perfeito. Para a pergunta do Eduardo de Moraes... Quais as principais características da obra civil? Eu posso começar respondendo e você complementa. Elas são muito similares, né? Uma reversível é muito similar a uma hidrelétrica convencional. A diferença básica, como o Rafael já colocou na apresentação, se já existe um reservatório, né, pronto, uma hidrelétrica, fazer um outro reservatório, usar um existente, quase você não tem obra civil. É só praticamente um conduto e a casa de força, né, eventualmente um túnel. Agora, se o arranjo envolver 2 reservatórios, que você tem que criar mais uma obra civil muito similar, construir uma barragem, uma tomada d'água, um túnel ou um conduto forçado e uma casa de força. A diferença básica é mais na eletromecânica. Você tem que colocar uma turbina que funcione nos 2 sentidos, né, com eficiência menor, ou colocar 2 equipamentos diferentes, um para bombear e outro para fazer a geração. Aí você cria 2 circuitos, é mais caro. Mas isso tudo tem que ser analisado caso a caso, mas são muito similares. Inclusive do ponto de vista ambiental, como já foi colocado aqui, você vai criar um reservatório, vai ter que discutir as questões socioambientais, escolher um local que possa ser avaliado do ponto de vista ambiental, que os impactos sejam assimilados pelo sistema, mas são muito similares. As obras civis são bem similares. Obrigado, Tarcísio. A próxima pergunta é do Julian Hunt, que eu mencionei aqui. O Julian Hunt é um pesquisador na área. Ele até escreveu recentemente um artigo para a Nature que traz uma ideia interessante de varredura de locais para usinas reversíveis sazonais. E ele pergunta, já, obviamente puxando um pouco a brasa para a sua pesquisa, se no Brasil as hidrelétricas, as reversíveis, deveriam ser construídas com ciclos de armazenamento diários ou sazonais. Eu acho a pergunta muito interessante, eu acho que faz parte da pesquisa.
no top-down, o que você deve ter, o top-down é o que o Sistema Interligado Nacional quer. Você deve ter suficientes variedades de projetos, de tipologias de projeto, e a priori não caracterizar, o que eu vou botar são candidatos de 3 horas para atendimento de ponto, ou de um dia, 24 horas, ou talvez de uma semana. Dentro do possível, se nós pudermos colocar diferentes tipologias, pode ser interessante, pela combinação, no efeito portfólio, que isso vai dar uma chance para a gente ter uma otimização que possa escolher um pouco de um tipo, um pouco do outro. A priori é muito difícil saber, mas eu vejo com simpatia, até porque nós estamos perdendo a capacidade de regularização, as usinas, nos últimos 20 anos, né, as hidrelétricas que entraram foram todas a fio d'água, não houve, o último grande reservatório talvez tenha sido, nem sei, Porto Primavera, ou não sei, tem muito tempo já, né, um pouco mais, talvez ali no Tocantins, né, enfim, no mínimo 20 anos, os últimos grandes reservatórios. Então, diga. Não, é isso mesmo. Continua. Então, é difícil você conseguir fazer novos usinas com reservatório. Usinas hidrelétricas, em geral, já está bem difícil de viabilizar. Com reservatório, eu acho que de regularização é mais difícil ainda. Então, você poder fazer com reversíveis um armazenamento sazonal, se for possível, né, a pergunta do Julian Hunt é interessante, se for possível, se fizer sentido para o sistema esse tipo de usina reversível, e ambientalmente for viável, porque você está construindo em locais, vamos dizer, a relação energia ou potência para a área é melhor do que na usina tradicional, a hidrelétrica tradicional, pode ter um espaço. Eu acho que então, o que é um potencial teórico que você possa construir pode ser um potencial real se viabilizar ambientalmente. Eu até quero ouvir, depois desse debate aqui, eu trocar contigo, Julian Hunt, as suas impressões, as suas pesquisas nesse sentido. Eu tenho cautela porque se é muito difícil fazer usinas hidrelétricas por questões ambientais, as usinas reversíveis talvez também tenham alguma dificuldade, ainda que a relação, vamos dizer, da área inundada seja, pelos serviços, seja melhor do que no caso das hidrelétricas tradicionais. Talvez seja difícil também, mas a gente pode trocar uma impressão depois. Próxima seria... Olha, deixa eu só fazer uma observação. Nós estamos com 1h40 e o planejado era 1h30. Eu tenho ainda não sei quantas perguntas mais, mas tem muitas perguntas a mais. Eu vou seguir os que tiverem, em benefício dos que estão com interesse e disponibilidade, eu vou seguir com as perguntas. Até onde der, né? Até onde der. E, então, mais um pouco. O Rodolfo Oliveira Salles. Considerando a expansão das fontes renováveis e correlacionando com a variabilidade de geração com a especificidade das reversíveis, conseguiremos atender de forma dinâmica às necessidades do SIM? Eu acredito que sim. Sem trocadilho, acredito que sim. As fontes trazem os seus atributos e são complementares e podem fazer isso. Em termos de serviço, até para aproveitar a pergunta, nós temos a energia, né, você poder transferir energia, aumentar a demanda, né, quando você está bombeando, mas na demanda baixa, e aumentar na hora da ponta. Você tem a potência que você coloca à disposição, você tem reserva, né, que pode atender a redução da produção eólica. Há alguns meses atrás, os 13.000 megawatts eólicos do Nordeste, eu soube isso por um post de uma pessoa do ONS. Dos 13.000 megawatts instalados no Nordeste, nós tivemos, num certo momento, uma certa hora, menos de 100 megas funcionando. Então, assim, aconteceu isso. Então, se você está muito ancorado na eólica, você tem que pensar, bom, e se eu perder essa eólica? Para mim foi surpreendente isso. Eu sempre achei que a variabilidade eólicas existisse, mas não chegasse nesse nível, a praticamente zerar. Isso era coisa da Alemanha e tal, mas aconteceu. Então você vai precisar de ter muita reserva também para essa expansão eólica que está por vir. Então eu acho que esse é um serviço também. E o serviço da confiabilidade, né? Confiabilidade também, até do ponto de vista da modelagem, né? De qual é o benefício
das reversíveis para a confiabilidade do sistema, isso também é muita pesquisa que pode ser feita nessa área e que a gente prevê fazer. Então, resumindo, energia, ponto, potência, né? Reserva e confiabilidade, né? O benefício das reversíveis para a confiabilidade. O caso lá da Estônia, né? Da Lituânia, conectado pela Suécia, esse foi o grande serviço, foi a confiabilidade. O cabo submarino parou, a Lituânia estava importando muita energia, e o que segurou o sistema foi a reversível, justamente, então, o requisito da confiabilidade. Eu tenho uma pergunta aqui de um colega de longa data aqui da América Latina, o Julio Argotti. Rafael, sobre Eu pulei? Perdão. estimar a capacidade de armazenamento, a flexibilidade perdida. Mais ou menos você já respondeu, né? Sim. Restrições, do ponto de vista de operação de reservatórios, existem. A gente colocou que é muito difícil hoje aprovar reservatórios que permitam essa regularização, né, do ponto de vista ambiental, mas é claro que seria muito interessante disponibilizar esse tipo de alternativa, né? E, claro, é sempre eficiente você ter uma geração hidrelétrica com reservatório garantindo aí a vazão a jusante, com a energia, né? Mas, como o Rafael colocou, tem sido muito difícil, né? Os reservatórios que a gente colocou são muito antigos, hoje em dia está muito difícil gerenciar. Agora, não sendo pessimista, pegando o que o Rafael colocou, eu acho que na hora de discutir com a sociedade, eu acho que todo o arcabouço que a gente montou, a gente fez trabalhos como esse no Gabão, no Rio Madalena, na Colômbia, colocar de forma transparente as alternativas de geração elétrica, né? E discutir com a sociedade quais são os benefícios e os ganhos. Eu acho que todo o arcabouço que a gente está montando permite que a gente discuta isso de uma maneira ágil, né? Com os interlocutores, com os órgãos ambientais, e chegar a uma solução que seja a mais eficiente possível, tanto do ponto de vista energético quanto do ponto de vista ambiental. Mas é uma boa provocação. Eu acho que vale a pena essa discussão, no geral, que a ANEEL começou a fazer, como eu já falei, com os inventários hidrelétricos participativos. Já aconteceram no Mato Grosso, alguns já aconteceram no Rio Grande do Sul. Então, eu diria que o caminho é esse, a ideia desse modelo que a gente está propondo caminha também nessa direção. Só a pergunta também, explorando um pouco a pergunta, se a PSR consegue estimar a capacidade de armazenamento e flexibilidade perdida do parque gerador com restrições de armazenamento, vazão máxima, vazão mínima. Sim, nós até fizemos alguns estudos específicos de, vamos dizer, restrições hidráulicas locais, qual é o impacto disso para o sistema interligado nacional. Eu lembro bem do caso do Baixo Iguaçu, o Tarcísio vai lembrar bem. Nós estudamos a questão da vazão mínima a jusante de Baixo Iguaçu, as preocupações que haviam ali no Parque Nacional e os impactos de vazão mínima menor ou maior sobre o Sistema Interligado Nacional, né? Quer comentar um pouco sobre isso, Tarcísio, ou passamos para o próximo? A gente estava discutindo uma solução de aumentar a vazão a jusante, que era definida pelo órgão ambiental, e nós chegamos à conclusão, avaliando com os modelos da PSR, que a vazão podia ser dobrada com risco de despachar térmica mínima, perfeitamente compatível com a operação do sistema elétrico. Então, sim, a gente consegue fazer essa avaliação e definir melhor qual seria a condição ideal para a vazão mínima numa situação dessa. Pergunta agora assim do Julio Argotti, para o caso de sistemas nos quais se apresentam excedentes temporais e depois condições de altos custos, por que se requer geração termoelétrica? Quer dizer, momentos que você precisa de geração térmica, se não se conta com condições topográficas para reversíveis, quão viável seria pensar num vetor como hidrogênio para poder usar como combustível em temporadas de baixa hidrologia, aproveitando para a produção de hidrogênio nos casos, nos excedentes. Ou seja, tudo que a gente está falando aqui de reversíveis, sazonais, né? No caso sazonal, o caso que eu comentei agora há pouco, a questão do Hunt, é uma colocação aqui se o hidrogênio poderia ser essa energia, né? Ela não poderia ser armazenada nessa forma de hidrogênio. Essa é uma ideia muito antiga, né? No Brasil já se pensava lá. Eu lembro quando eu era criança, eu já ouvia essas discussões do meu pai, o Mário Veiga, de aproveitar o excesso de tucuruí
que realmente todo mundo tem acesso, e motorizar a mais para gerar uma produção nesse momento que armazenaria energia no hidrogênio, produziria hidrogênio com elettrólise da água, e esse hidrogênio poderia ser usado num outro momento de escassez, né? Seria uma espécie de segundo reservatório. Eu acho que esse conceito existe, ele está sendo muito, muito discutido agora no contexto do hidrogênio verde, né? Que é a produção de hidrogênio com renováveis. A Austrália está claramente se posicionando nesse sentido, né? A Austrália está com planos ambiciosos de colocar solar e parques solares que possam gerar hidrogênio, e o hidrogênio possa ser usado como combustível não só local, mas até um combustível global. É uma ideia. A Alemanha está se posicionando dessa forma. Eu estive conversando com algumas pessoas sobre isso, que a Alemanha deve lançar um programa forte de hidrogênio para os próximos anos. Ele sai do setor elétrico e entra nos outros setores, transporte, em uma série de aplicações, até como combustível para a indústria naval, que está com problemas de ter que responder à redução de emissões. A indústria naval, ela tem uma participação nas emissões enorme, acho que é 4% das emissões globais estão nos navios. Então, eles têm uma agenda para reduzir essas emissões, e talvez o hidrogênio seja esse componente. Então, sim, eu acho que o hidrogênio também está na mesa como uma opção. Eu colocaria a tecnologia das baterias, as reversíveis, e o hidrogênio ainda vamos dizer, uma coisa mais atrasada em termos de maturidade tecnológica, né? O hidrogênio começa a ser agora, você tem uns pilotos de 5 megawatts ou um pouco mais, e alguns países se anunciando com possibilidades até 2030 de fazer investimentos maiores, da escala já de milhares de megawatts de eletrolisadores para gerar hidrogênio. Eu acho que é uma das opções que vai estar na mesa também, e nesse caso até transcende o setor elétrico, porque o hidrogênio pode ir para o transporte, o hidrogênio pode ir para outras aplicações. Obrigado pela pergunta, Julio. A próxima, então? Camila Martins. O advento das OHRs seria um propulsor para a remuneração como serviço ancilar de provimento de inércia para a estabilidade do sistema. Sim, quer dizer, se o advento das reversíveis seria um propulsor para a remuneração como serviço ancilar de provimento de inércia para a estabilidade do SIM. Eu acho que é um pouco ao contrário, né? Quer dizer, antes de você ter o advento das reversíveis, você precisa ter remuneração por alguns serviços. Eu acho que o controle de inércia, eu não sou especialista nisso, mas eu acho que, pelo que eu tenho ouvido dos colegas que trabalham com isso, a eletrônica de potência está fazendo grandes avanços. Então, num curto período, você teria controles de inércia, né? Não só vamos dizer, as partes móveis, né? A própria inércia dos movimentos das turbinas, mas também uma eletrônica de potência embarcada nas eólicas e nas fontes solares, que poderia prover isso. Não é a minha área de conhecimento, eu fico aqui receoso de dar uma resposta mais contundente, mas eu acho que a ordem é ao contrário. Primeiro você tem que demonstrar que pode ser um bom recurso, aí a regulação tem que mexer para valorizar esses aspectos, né? Aqui o Frederico dá os parabéns, né, pela PCR, pela organização. Obrigado pelo comentário. Em relação à tecnologia, existe algum case de sucesso de transformação ou é sempre construção de usinas novas? Não, tem case de você transformar uma hidrelétrica existente em reversível. Existem alguns cases. Na Turquia, eu sei que houve. Henry Borden é uma possibilidade. Henry Borden é uma usina eu não lembro bem o número, mas 800 megas ou algo assim, que produz 200. Porque ela originalmente era pensada para ter uma situação tipo a da Light, em que a água é jogada para dentro do reservatório de Billings e aí ela desce para a produção de energia lá em Henry Borden, né, com 700 metros de queda, mais ou menos. Só que como essa água ficou muito poluída, lá em São Paulo, a água do canal, dos Pinheiros, há restrições sobre o bombeamento dessa água para dentro do reservatório de Billings.
Só é permitido isso para contenção de enchente. No momento de enchente, aí, claro, você vai usar essas bombas e vai jogar água em bilhas. Então, uma usina que, em condições normais, ela bombearia um pouquinho e ganharia uma grande queda, como o sistema da Light, por questões de qualidade da água, ela hoje só opera com a vazão que chega lá, mas não a vazão que é bombeada. Essa só acontece durante as cheias. O resultado, então, essa vazão que chega ao lago de Billings é muito pequena e a potência fica limitada em torno de 200 para uma instalada em torno de 900 ou 800, algo assim. Então, você tem um ciclo que a água possa ser bombeada e volte, que você não está mexendo na questão da água, pela questão da qualidade, mas sim aportando potência, e aí chegando nos 700 megas efetivamente, porque está fazendo um ciclo, faz muito sentido, quer dizer, que ela já tá instalada ali, está no coração de São Paulo, então é um caso que eu cito como uma transformação de uma hidrelétrica tradicional numa reversível, uma possível reversível, né? Eu não sei, eu acho que a gente está chegando às 2 horas, eu vou fazer... Ciro Vicente, bom, você vai... Bom, tudo bem. Ciro Vicente... a minha ideia era pegar mais essa, então, e acho que não forem respondidas aqui, nós vamos... Eu acho que a ideia, de repente, a gente pode responder todos por escrito, né? Fazer uma... Acho que ficava bom. Vai aqui para responder todo mundo por escrito. E depois mandar para os participantes. Para os participantes. Isso seria ótimo. Seria ótimo. Aqui, então, vamos pegar uma última aqui. Eu não sei se tem uma pergunta para os meus colegas, eu passaria para eles. Senão a gente fecharia aqui, porque tem muitas. E o modelo, o tempo não vai... claramente não vai ser possível. Então, vou pegar essa última aqui. José Valverde, PSE. Pensando em viabilidade, existe diferença entre o acoplamento de uma reversível a uma usina a fio d'água ou ao reservatório? Eu acho que isso tem que ser estudado caso a caso, né? Um acoplamento numa reversível a uma usina a fio d'água ou reservatório. Se o reservatório inferior é só a captação da água, né, ele pode ser um reservatório de uma usina a fio d'água ou ele pode ter alguma variabilidade, né, no nível, se é um reservatório de acumulação. É claro que vai ficar mais fácil se você operar a nível constante, né? A captação fica mais fácil do que se você tiver variação, você vai ter que fazer uma captação um pouco mais profunda. Mas, essencialmente, não vai ter grandes impactos, que eu possa responder, né? O circuito hidráulico vai ser um pouco alterado, mas não vai ter, eu acho que, grandes implicações no contexto geral. Não sei se o Tarcísio quer complementar. Acho que é isso. Eu só queria aproveitar, e reforçando o que o Rafael já colocou, a gente vai responder todas por escrito, inclusive umas que a gente... Porque as perguntas, quando entra uma pergunta no Q&A, a tela muda, e algumas perguntas a gente esqueceu aqui, como a Luiz Henrique Mazocchi. Então, eu queria reforçar que a gente, mesmo algumas que a gente tenha passado, a gente vai responder a todas aí para os participantes. Eu acho que então a gente pode ficar por aqui, já estamos com quase 2 horas, e agradecer a todos. Eu queria também agradecer aqui, em nome da PSR, aos patrocinadores do P&D, que também participaram, né, não só estão juntos conosco na pesquisa, mas também juntos conosco nesse webinar. Queria agradecer então ao Fábio Steiner, da EDF, a Fernanda, da CTG, agradecer ao nosso colega David Harrison, de outros carnavais. Eu queria agradecer a Chesf também, que nós estivemos lá, David Harrison e eu, ano passado, e naquele local ali vizinho ao reservatório de Sobradinho, um local chamado Saco do Arara, e dali nós voltamos com a cabeça cheia de ideias, e isso acho que ajudou a fomentar esse P&D também. E agradecer principalmente a todos que participaram aqui, que nós ainda temos 148 participantes, e agradecer a todos e reforçar isso que o Tarcísio falou. Nós vamos responder a todas as perguntas por e-mail que nos foram enviadas. E agradecer a todos e uma boa tarde para todos vocês. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Obrigada, gente. Boa tarde. Tchau, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Até mais. Obrigado. Thank you, everybody. Agradecer a Light também pela participação. Eu fui omisso aqui, a Light também, que tem esse aspecto interessante do Paraíba do Sul e que pode gerar um bom estudo de caso ali no sistema da Light, o sistema centenário da Light. Mais uma vez, obrigado a todos. Tchau, boa tarde. Então. Um abraço. Até logo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.